Tá ali o calção. Deixa eu só avisar o pessoal aqui que a gente vai tomar. Ah, o ele pro calção. Tá muito ruim a transição. Tá. Isso. Eu escolhi o colégio. Não vai me dar, vai chegar. E não tá vendo, eu acho. Acho que agora vai. Agora retomamos, só um pouquinho. Só um instantinho. Só um instantinho, Marcelo. Vai lá com a mamãe? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos só retomar aqui. Deixa eu só fazer um teste, por favor. A internet está... Domingo à noite a internet é bem complicada. Sim. Ok, Marcelo, estamos ao vivo, tá? Por favor, retoma da onde tu estava. Tá que meu Alzheimer anda muito rápido, assim. Onde é que eu estava mesmo? Eu acho que tu tem que retomar lá Estava falando das cavernas e desse novo momento que a gente está vivendo agora. Aí tu estava falando, por último, tu falou da live de ontem, mas caiu um pouco antes da live de ontem. Tu falava de ontem dos artistas que se apresentaram ontem e da live de ontem, tá? Tá. Bom, a partir da live de ontem, tu vê um mundo querendo ter uma existência, sabe? Querendo rever todos os erros que a gente teve enquanto civilização com o próprio planeta, né? Nas próprias relações que a gente deixou de lado, nas relações com a própria natureza. A gente perdeu a relação com a natureza. Lembro que quando eu fui aos Açores, tive uma relação com um produtor local, para uma encenação lá, eu passeava pela ilha com ele, e ele me falava de todos os ciclos agrícolas da ilha. E eu ficava impressionado, dizia, e ele dizia, não, todo mundo aqui conhece a sua natureza. E aí me lembrava que a minha avó conhecia os ciclos, que plantava chuchu, que trocava chuchu com a vizinha por laranja, essas coisas que eles ainda fazem lá, e que os indígenas fazem muito bem. O quanto a gente se perdeu nessas relações. Esse ano, eu e a minha família tivemos o privilégio de ser convidados para o aniversário do Antônio Bispo, lá no Piauí, que é uma comunidade quilombola, né? Marcelo, deixa eu te interromper mais uma vez. Diminui um pouquinho o volume do teu computador, porque ele está retroalimentando. A gente está ouvindo duas vezes a tua voz. E no Quilombo, quando chegamos lá, nós entendemos um pouco o que a gente tinha saído daqui e visto uma palestra do Krenak, quando ele falou que nós, homens brancos, estamos viciados numa coisa chamada trabalho, sem saber o sentido do que é trabalho. Que para ele, para outros, não viam sentido nenhum em trabalho, se isso não fosse pela comunidade. Qual o interesse de um trabalho se não vier a ter um bem para aquela comunidade? E me lembro que alguém perguntou para ele, dizendo assim, pô, a gente já tem vários discursos bonitos, mas como é que a gente sabe que essa pessoa que está discursando aí, ela vai seguir isso que está dizendo? E ele disse, olha, realmente, eu não sei quantos de vocês vivem em comunidade, mas eu sei que eu vou voltar para a minha comunidade a exercer a minha função lá dentro dessa comunidade. E aí nós tivemos, no final do mesmo ano, esse privilégio de ir para o Quilombo do Antônio Bispo, lá no Piauí. E aí a gente viu o que é uma comunidade. São pessoas pobres, pessoas que trabalham umas para as outras, as pessoas que fizeram um caldeirão, que é um piscinão, tiveram que abrir uma rocha
para que as crianças e os adultos daquela comunidade pudessem, que lá é muito quente, pudessem, além de se divertir, se refrescar com o caldeirão. Como era aniversário do bispo, várias mulheres e homens da comunidade se reuniram para nos receber. E cozinhavam, eram várias pessoas do país todo, e as pessoas cozinhavam para os outros. A partir de cada um trazia a sua hortaliça, o seu cabrito, e assim iam fazendo a comida. Em prol da comunidade, não era para um ou para outro. E lá conhecemos algumas crianças, porque a Anitta começou a brincar com as crianças, e a gente foi investigar sobre saber, que legal aquele menino, o que ele disse. E a gente foi saber que naquela comunidade, muitas crianças eram abandonadas ou por pai ou por mãe, ou por ambos. Porém, quando uma criança é abandonada naquela comunidade, alguém da comunidade pega a criança para cuidar. Como são pobres, qualquer pessoa que pega essa criança para cuidar, ela não vai ter condições suficientes para dar conta dessa criança. Então, existe uma rede de mães que elas fazem todo o serviço de cuidar das crianças da comunidade. Não existe criança abandonada lá. Eu tive uma vergonha muito grande do lugar da onde eu vim, da minha terra, em ver que aqui nós temos muitas crianças e muitos adultos nas ruas, que a gente não ajuda, a gente não é mais solidário. Né? A gente perdeu, talvez, a maior riqueza que seja do ser humano, a maior força, que é essa solidariedade. E é essa solidariedade que, em parte, está sendo resgatada. Mas ela está sendo resgatada, mas ela não encobre a falta do poder público lá, que não está sendo nada solidário. Ele está preso na burocracia dele. Eu sei porque o SATED e o Fórum estiveram negociando com o governo do Estado fazer um fundo de amparo aos artistas, né, que seria a saída mais viável para que todos pudessem ser beneficiados, ou amparados, que é a melhor a palavra, porque técnicos não podem fazer ou não tem como fazer uma obra artística e enviar pela rede. Alguns dos nossos artistas, eles não trabalham nem dominam essas ferramentas. Nós mesmos, para poder ligar essa live aqui, a gente está sofrendo desde ontem, final da tarde. Precisou de ajuda de gente que entenda disso para poder viabilizar. Nós tentamos negociar com a SEDAC que se fizesse um fundo de amparo e disseram, um fundo não dá. Então nós dissemos, então vamos fazer um fundo em forma de edital. Mas não dá porque na lei não pode isso, não pode aquilo. Eu disse, poxa, não tem precedente. Eu disse, tem. Por que o fundo de Pernambuco já existe isso, que é um edital de preservação dos mestres para aposentadoria de mestres reconhecidos que prestaram serviço àquela comunidade. Se a gente acredita que a cultura tem importância e que ela promove o desenvolvimento humano, ela é algo de interesse público. Aí seria o lugar onde o poder público poderia, se acreditasse, colocar a cultura, e não como uma economia criativa. Porque no momento que a gente virou economia criativa, a gente virou um produto. A diferença entre nós e uma salsicha é a que tiver mais interesse de mercado. E aí, todo o interesse humano, aquele interesse que a gente estava falando de uma sociedade que precisa ser mais generosa, ela não vai mais trabalhar isso. E aí a cultura para de ter o seu sentido humano. Né? Cultura só tem, eu vi de um professor há anos atrás, cultura só tem um sentido se for no sentido humano. Por mais que isso esteja difícil no nosso momento histórico, né? O quanto isso seja tão transgressor, falar em humano na sociedade, não só transgressor, banalizado, porque a palavra foi banalizada. Tá difícil de se alcançar isso. O governo do Estado e outros governos não tiveram esse entendimento. E fizeram um edital, a revelia da gente, para que se fizesse lives ou produtos audiovisual para se colocar na rede. Isso ajuda uma parcela importante. E acho que é importante que essa parcela que está querendo também artisticamente, que aí a gente nem está conversando na estética disso, né? Está querendo se desafiar e pesquisar isso, é uma coisa. Agora, aquele outro que tem a sua pesquisa e está sendo obrigado a isso,
ou nem pode, ou desiste, como alguns colegas a gente viu no Face dizendo, eu não vou, eu prefiro plantar alface do que ter que me forçar a fazer uma coisa que eu não estava querendo fazer agora. Porque tem um respeito, a gente não cria toda uma estética, toda uma linguagem, ou toda uma pesquisa de um trabalho de uma hora para outra. São anos de vida que a gente vai criando os nossos processos. E é em nome desse processo que a gente estava pleiteando os dinheiros, verbas que já são da cultura, que viessem como amparo para as pessoas que precisam, para que amenizasse essa questão e não precisasse esse desespero, porque, sim, a gente vê, eu vejo lá no SATED, vejo no Fórum, vejo na PTC, vejo em várias entidades representativas. Oi, meu amor. Papai, você tem lá no computador. Tem lá. Que essas entidades têm muitos dos indivíduos e colegas arriscando a sua saúde e a sua vida para poder ajudar o outro. Porque o governo do Estado, o governo municipal, o governo federal não estão dando esse amparo. Mas esse amparo não é mendigado. Esse amparo deveria ser um reconhecimento do valor do trabalho da cultura. Sabe? Hoje era muito... quer dizer, tá tudo dúbio no dia que a gente vive, né? Hoje tu lê as notícias, tu começa o dia, as pessoas falando com orgulho da imagem dos túneis da Conceição na live essa live mundial, né? Mas ao mesmo tempo tu encerrou o dia de ontem falando do governo do Estado tentando usar esse momento para fazer a retirada da escola de samba do Bamba, da Urgia, lá da Voluntários da Pátria, para colocar lá um lugar de onde seriam postos os cadáveres. Quando se tem, a gente sabe, no governo do Estado, vários imóveis que estão sem ter proveito para nada. Esse é o lugar que não se vê mais a cultura. E eu acho que está muito relacionado à questão da economia da cultura. Que no momento, eu sei, não nego que nós vivemos numa hegemonia capitalista, é claro que tudo é economia. Mas esse não é o principal valor da cultura. E é nesse ponto que a cultura deva buscar a sua identidade, sabe? Descobrir qual o seu sentido numa sociedade. Até porque a arte e a cultura existem muito antes do que esse sistema no planeta. E no momento que a gente vê que os povos originários também estão sendo atacados, porque eles não têm essa eficácia que o sistema tanto quer, porque eles não têm sentido, a única coisa que eles têm é o prazer de viver, né? Tão próximo da arte, que tem a prerrogativa de questionar a sociedade para buscar que ela tenha prazer nesse momento da vida que é aqui, que é o que a gente conta e a gente sabe que existe. Essa dissociação, esse extremo valor monetário, e que aí sim nós, artistas, temos que rever, é o quanto a gente acreditou nessa ficção que foi criada também pelo sistema, e que passou a ser mais importante, porque a gente vive a partir do valor monetário das coisas, que a gente se perdeu um pouco no qual o valor simbólico do que a gente tem para a sociedade, para questionar isso. Tem a questão que eu vivo falando do Shakespeare. No Hamlet, todos os personagens têm nomes, menos os atores de teatro. É o ator 1, ator 2, ator 3 e assim por diante. Só que a encenação daquele grupo de teatro em toda o trama do Hamlet, ela desencadeia a ação. A Dinamarca, aquela retratada por Hamlet, ela não é mais a mesma a partir da passagem do grupo de teatro pela sociedade. Ela mudou toda a configuração. Inclusive, ela é o agente que faz o Hamlet tomar ação. Só que depois que ela faz esse espelho na sociedade, cria toda essa desestrutura, vai embora e a gente não sabe quem são esses atores. Shakespeare, no auge da sua sapiência,
ele estava dizendo para nós qual era a função da arte ali. Sabe? Essa função que tu passa quase imperceptível, anônima, mas tu muda a sociedade. Se a arte não tiver esse sentido, ela perdeu o seu sentido. Ela continua no ser ou não ser. Ela precisa da ação. É isso que configura o conflito e o drama. E assim é a nossa sociedade. A cultura precisa tomar ação. A cultura precisa sair desse lugar também do qual ela está sendo vista. E nós temos variantes muito grandes entre a indústria cultural e a cultura. Né? Nós temos, no meio de tudo isso, uma crise muito grande, que é a crise do capitalismo. Né? Nós temos a crise planetária, que é o ecossistema que está a perigo, né? Por causa dessa sociedade que provoca a sua desmedida, né? Isso é o tom trágico da híbris, né? Nós vivemos uma sociedade em híbris, o exagero total das coisas. E nós estamos vendo esse sistema, essa ordem se agarrar. Esse sistema está moribundo. A gente sabe disso há muito tempo. E ele está querendo não morrer. Ele está se agarrando com unhas e dentes pela sua existência. Só que a sua existência é a nossa morte. Há uma tensão de vida e morte real nas nossas vidas que é anterior ao vírus. Que quem nos expõe a isso é o sistema. Mas ele, de uma maneira inteligente, faz isso simbolicamente, porque isso já está filosoficamente introjetado em muitas pessoas. A visão é quase fanática, sabe? A gente fala muito hoje da religião, principalmente, dessa religião fanática que está aí, que distorce a realidade, mas há uma religião econômica também, capitalista, que está aí e que também é fanática e sai da racionalidade e dificulta o entendimento das coisas. Nesse embate, e é aí que entra o embate da cultura, ele se perdeu porque ele acredita também nesse lugar que colocaram, que a cultura foi colocada. Mas só a cultura pode tirar a sociedade e os indivíduos desse lugar, se ela cumprir essa sua função. Assim que eu acredito, como lá os atores do Hamlet. É nesse lugar que nós, como artistas, temos que repensar qual é o nosso ponto a partir de agora aqui. Aqui dentro, se nós vamos sobreviver e conseguir sair dele, né? E fora dele, quando sairmos e pudermos ir de novo para a sociedade. Eu não sei se tu quer me fazer alguma pergunta, Cassol. Deixa eu abrir meu microfone aqui, agora sim. Não, tá excelente, Marcelo. A ideia de te convidar para a live era exatamente isso que eu te ouço e te leio em redes sociais e te ouço há um bom tempo. É exatamente esse teu entendimento mais profundo, com uma análise crítica que não fica apenas no lugar comum da negociação da arte, e sim transpondo isso e vendo o lugar da arte enquanto a alma da arte, né? O que a arte tem para além da sua negociação de capital, né? Eu queria te colocar assim uma situação, Marcelo. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão, em função do isolamento social, em função desse enclausuramento, a gente tem visto uma série de... E eu estou aqui o tempo inteiro cuidando do computador aqui para também nos ajudar nos comentários. Tem uma série de pessoas que já
compartilhar, uma série de pessoas que estão nos acompanhando, quero agradecer já. E é isso que está acontecendo, ou seja, tem muita gente que passou a buscar por meio da internet, por meio do streaming, por meio de televisão, arte, procurou consumir filmes, está consumindo peças de teatro pela internet, está consumindo música, né, muita live, ou seja, as pessoas se deram por conta, mesmo que inconscientemente, do valor que a arte tem para potencializar a sua estrutura de enfrentamento para ficarem sozinhas em casa. Porque a arte é libertária, a arte liberta, a arte faz com que tu saia de dentro de 4 paredes e possa viajar. A leitura tem feito isso. A gente vê quase que diariamente falas dizendo sobre processos de leitura. Hoje li o livro tal, hoje vi tal coisa, hoje vi tal peça, hoje fiz uma visita a um museu pela internet, né? Ok, ótimo. No entanto, o que eu fico pensando é o seguinte, e depois disso, Marcelo, as pessoas realmente continuarão dando o devido valor à arte quando passar este momento? Eu não digo as pessoas que já consomem arte e já fruem da arte constantemente. Eu digo de pessoas que nem sabem de onde que está vindo este produto, este resultado de um produto, que é o resultado da produção artística de alguém, e que agora, nesse momento, buscam pela arte se libertarem, estarem libertas. Eu te pergunto, tu como um pensador, como um artista, como é que tu vê essa situação depois disso? Deixa eu baixar aqui. Eu não sei se está me escutando, porque eu vi com muitos cortes aqui. Tá bom? Estou te ouvindo bem. Eu acho que é bem complexo, eu não tenho a resposta, entende? Mas eu acho que o trabalho da arte é exatamente esse, das perguntas e dos desafios, assim. O que eu vejo desse momento é muita gente se desafiando, porque tem que criar uma nova linguagem. Criar uma linguagem não é de uma hora para outra, não é simplesmente a gente botar no ar qualquer coisa. A nossa pretensão artística, porque o nosso discurso também está na nossa estética. É como dar sentido estético a todos esses questionamentos que a gente traz enquanto artistas para uma sociedade. Porque eu acho que a grande função, como eu falei ali, é muito mais questionar e fazer com que aquele velho modelo do espelho da sociedade, da arte ser o espelho da sociedade, um espelho inverso, é ser um espelho provocador, né? Porque eu tenho visto não só os artistas, mas quem consome arte está conseguindo elaborar muito mais narrativas nas redes sociais sobre o seu momento. Aquilo que a gente falava, havia muita crítica ao Facebook, que eram só fotos de melhores momentos das pessoas, pois está o inverso agora. Eu vejo muito desabafo no Facebook. E acho que isso ajudou muito a partir de poderem estar mais fechados e elaborando a partir da arte, leitura, filmes, até o teatro, que eu acho que não é a melhor linguagem para ele. O teatro necessita dessa questão presencial, ele precisa do outro, ele precisa da respiração do outro para poder existir. Mas não a atividade de artista enquanto ator, ou enquanto diretor. Aqui a gente pode criar outras coisas, mas não mais aquele teatro, entende? Mas a gente pode continuar enquanto artistas questionadores e desafiados por linguagens. Agora, ao mesmo tempo, todo esse espaço da arte, da cultura, de questionamento, ele precisa estar muito focado nisso. E quando tu olha, e aí vamos olhar para o outro lado da arte, da cultura, é feita por humanos também, com as suas fragilidades.
também estão com medo de morrer, com medo de perder familiares, sabe? A gente fala muito da morte, mas eu tenho relato de pessoas que se curaram e ficaram com problemas do tratamento do Covid-19, entende? Tudo isso, como a gente vai lidar com isso? Essas questões, a gente não vai sair imunes disso, sabe? E aí eu estou falando enquanto humano, artista. E tudo isso, ao mesmo tempo, porque o artista é, como já disse o Fernando Pessoa, é um fingidor, né? Finge ser dor, a dor que devera sente. Ele se alimenta dessa dor. E é um momento de muita dor pessoal e coletiva, né? Só que isso vai gerar e já está gerando muita obra. A gente já vê aqui, as obras estão surgindo, sabe? A gente sabe que quem é artista, mesmo fazendo um pequeno vídeo para a rede social ou uma live, ele já está com uma preocupação estética de como essa ferramenta vai virar uma linguagem. Eu já vejo isso em algumas pessoas trabalhando essa questão para poder ser mais artístico, né, nessa comunicação, além do racional. Mas ele também está frágil nesse momento. E aí, não sei em outros países, mas no nosso país, a gente está muito desprotegido enquanto indivíduo artista, né? Eu estou em alguns grupos de técnicos e artistas, tem uns grupos que estão lidando mais generosos com isso, tem outros que estão desesperados com isso, sabe? De como vão sobreviver, de se dar conta que vai ser mais tempo. Tem pessoas com quem eu converso, eu digo, a opção é ou eu morro de fome ou eu morro com o vírus indo para lá trabalhar. E eu tenho uma família, e aí o que eu faço? Vejo algumas pessoas me questionando isso. O quanto isso vai alimentar enquanto... Deu uma queda aí, vamos ver uma coisa. Para ti. Bom, eu sigo aqui. Às vezes eu vou aqui para a janela e fico olhando para a rua, né? E a gente... Todo mundo a gente quer. E olha, a gente até tem um bom e privilegiado apartamento para respiro de ver a cidade, mas é uma cidade muito acimentada, que nos separa, entende? A arquitetura da cidade e agora que a gente está isolado, a gente vê que a gente está realmente isolado. É difícil compartilhar com o vizinho da frente, porque é do outro lado da rua, tem um grande trânsito, a janela dele dá para o outro lado, entende? E aí a gente vê assim, como é que a gente chegou a isso? Como é que a gente se isolou já antes de estar isolado, entende? E como é que eu leio isso sobre o ponto de vista artístico, entende? O que eu agora, como ser humano, tenho a dizer, enquanto artista, dessa minha vivência? Antes da gente estar no isolamento, a gente estava pesquisando e até inscreveu num edital um projeto chamado Apartamentos. Antes disso acontecer, exatamente de pessoas que já sofriam com doenças que levavam ao isolamento e que viam o mundo só por janelas tecnológicas ou janelas do prédio e tal. Esse era um ponto de vista. Esse projeto já vai ser outro depois disso, entende? Se ele vir a vingar, ele já é um outro, ele vai bem adiante do que a gente pensava lá atrás. Mas a gente chegar a esse assunto é porque o isolamento humano já estava antes da gente ser colocado nesse distanciamento social. E eu acho que esse distanciamento social fez a gente se ver que a gente não estava tão próximos assim, enquanto comunidade, que nem eu falei, que quando a gente teve a experiência no Quilombo, quando a gente vê o Krenak falando dos povos indígenas, e aí a gente vê assim,
o quanto a sociedade, a civilização se afastou disso. Isso é planetário, né? Mas nesse momento tu vê pessoas se preocupando, dizendo, sim, temos que ter mais generosidade com o planeta que nós habitamos e com os nossos irmãos. Só que tem uma outra parte que não, continua presa a um sistema que é muito forte e está introjetado nas pessoas e que quer continuar a ir lá para fora e ter o seu lucro. Entende? É como se isso abastecesse a necessidade humana dessas pessoas. Algo aconteceu aqui. Foi o meu computador que caiu, o meu celular que caiu. Ah, tá. Eu vejo esses desafios enquanto artista, né? Eu vejo esses autoquestionamentos enquanto esse momento, sabe? Eu vejo uma outra coisa que aí é muito pessoal, eu convivo desde cedo com a morte, né? Perdi pessoas muito importantes para mim muito cedo, né? Mas eu tenho 2 filhos, um com 21 e outra que vai fazer 3 anos, né? E não tenho mais uma idade nova e já apresento problemas de saúde. Eu vejo nesse momento também uma questão de aceitamento da finitude que a gente nega nessa correria, sabe? Nessa escravidão do tempo. A gente preenche esse tempo para a gente não ver que a gente é finito, sabe? Eu acho que aí tem uma outra coisa que a arte pode revelar, é essa soberba humana. Porque tu vê que a gente criou uma tecnologia, um desenvolvimento de pesquisas, para a gente achar que a gente é imortal, né? Tem gente, é um outro trabalho que eu pesquiso sobre o pós-humano, que tem gente pesquisando a imortalidade, a possibilidade de botar a tua consciência num software, né, e habitar outro corpo e te deixar eterno e tal. Mas isso nos tira dessa percepção humana de que nós somos finitos. E aí vem um simples vírus desse, que ele é simples como biologicamente, e ele vem para nos lembrar o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos finitos. Eu acho que essa questão está muito esquecida pela humanidade também. Como trabalhamos as nossas mortes. E aí, nós falando em cultura, quantos povos antigos tinham rituais importantes para essa passagem? Como a gente perdeu isso? Porque eu me lembro dos enterros da minha mãe e do meu pai, no meio do sofrimento, era um negócio. Porque tu tinha que pagar a funerária, o cemitério, as flores, etc, etc, etc. E se perdeu o sentido de rito, né? Do rito do teu luto. E, bom, aprendi desde cedo que a gente só cresce dando conta dos nossos lutos. Esse momento é um momento de grande luto, assim. Um luto por algo que ainda não aconteceu. Mas eu, pelo menos, tenho me confrontado muito em pensar a minha morte. Porque as mortes desses afetos que eu tive foram sempre muito surpreendentes. Não, meu pai foi assassinado, ninguém esperava por isso, tinha 46 anos. Tu não esperava aquilo. A minha mãe, ela ainda teve a perda dos rins e depois veio a ter um câncer e tal, mas mesmo com a perda dos rins, ela teve uns 7, 8 anos de diálise e depois mais uns 6 anos de transplantada. Então tu espera que não morra. Mas claro, foi mais esperado, mas tu não elabora isso, sabe? Até hoje eu sei que é muito difícil para as pessoas o que dizer num velório desse ou daquele ente. E eu acho que esse momento é um momento de luto, da gente sim ter coragem de se confrontar com os nossos lutos, entende? E pensar na nossa finitude,
Marcelo, primeiro agradecer o pessoal aí que está participando da live, uma série de pessoas aí. Agradecer a cada um e a cada uma que está participando. Obrigado pelas palavras. Tem o pessoal aí que está mandando um abraço para a Anitta também. Ela está querendo mandar beijo e abanar para todo mundo. Coisa querida. Marcelo, assim, ó, uma das coisas que eu te... Aqui, Anitta. Chama a Anitta, quer vir aí? Não, ela pegou o gato agora. Ah, tá. Uma das coisas que eu te convidei para essa live... Anitta! Também... Ó, o pessoal está pedindo para te abanar para eles lá. Olha lá. Isso. Olha lá. Oi! Manda um beijo, pessoal. Beijo. Beijo. Vai lá brincar. Tá aí. Marcelo, desculpe. Tu falavas em morte, eu tinha uma pergunta para ti aqui para o final, mas eu vou adiantar ela então. Porque tu falavas em morte e nós temos hoje um presidente no Brasil que, de certa forma, flerta com a morte, ou flerta com isso o tempo inteiro, no momento em que ele sai às ruas, faz falas completamente irresponsáveis, cumprimenta as pessoas no momento que a Organização Mundial da Saúde e que os principais infectologistas do país defendem o isolamento social, o distanciamento social. Hoje, para quem não estava no início da live, eu disse que era um dia também emblemático no Brasil, porque é um dia em que o presidente, para além da série de erros que vem cometendo desde que assumiu, e desde a sua trajetória política toda, né, porque nessas quase 2 décadas enquanto ser político, esse sujeito não apresentou absolutamente nada, a não ser o seu machismo, o seu racismo, as suas falas fascistas, xenófobas, enfim. Mas hoje ele rompe com, de certa forma, para mim é um pouco simbólico hoje, porque ele rompe com uma série de situações que ele já vinha rompendo há um bom tempo, mas hoje ele rompe com absolutamente tudo e explicita aquilo que a gente sabe que ele conversa lá com os seus pares, mas que hoje ele vai para a rua e diz, ele apoia, ele acaba verbalizando que as pessoas têm que estar na rua ali mesmo, e as pessoas estão com cartazes de volta do AI-5, de volta do regime militar. Ao mesmo tempo, ele diz assim, vocês estão aqui, eu apoio vocês. Ou seja, simbolicamente, de forma psicanalítica, ele está dizendo assim, eu apoio que vocês estejam nas ruas e que vocês estejam aqui a favor da morte, entre aspas, e não da vida. Porque se ele celebrasse a vida e respeitasse a vida e a vida do outro e do outrem, e do seu par e de um outro ser humano, ele não estaria fazendo o que ele fez. Portanto, é um ser que mistura aquilo que eu tenho falado, né? Além de ser um ser extremamente egocêntrico, egóico, ele mistura um pouco de psicótico com um pouco também de um caráter absolutamente dúbio, mas de uma maldade que extrapola o senso comum e manipula esse senso comum que o segue de forma quase robótica. E aí poderíamos colocar alguns pastores pentecostais que o ajudam a isso, a sua família, que é uma família que também, os seus filhos que o ajudam a isso, alguns empresários interessados única e exclusivamente no valor, no lucro, alguns empresários que não se deram por conta, né, daquilo que Marx já falava há um bom tempo, de que o capital é uma coisa, mas antes do capital veio o trabalho, e alguns políticos sem nenhum escrúpulo que apoiam este ser que aí está na presidência. Dito isso, eu te faço 2 perguntas como um pensador que tu é artístico para nós, e uma referência desse pensamento que vai para além apenas da troca artística, né? Eu te faço 2 perguntas. Este ser que está aí neste momento, que uma pandemia toma conta do planeta, né? E esta epidemia no Brasil está hoje, nesse momento, com um pico altíssimo, né? E ele está completamente destoando de todos os demais líderes e chefes de Estado, inclusive o seu ídolo Trump,
que se deu por conta do que fez, do erro que fez há um mês atrás, e Trump agora toma medidas de isolamento e agora está querendo um afrouxamento de novo, mas mesmo assim, bom, Bolsonaro se descola de todos os demais chefes de Estado do planeta, toma atitudes completamente irresponsáveis. Então, ele flerta o tempo inteiro com a morte. E ao flertar com isso, ele nos dá sinais de completo desamparo à cidadania e à apropriação de cidadania. Hoje, ele praticamente, no meu entender, ele pega a Constituição e rasga no momento que ele vai a manifestações que solicitam que seja fechado o Supremo Tribunal e o Congresso. No momento que alguém apoia o fechamento do Supremo Tribunal e do Congresso, não há outra conclusão a ser tirada, a não ser que ele quer um novo regime, que não é o regime democrático. Como que o artista, como que tu, que é um cara que pensa muito sobre isso, pensa nessa situação? O que representa este ser neste momento, Marcelo? Porque tu costuma dizer, e eu vou encerrar minha pergunta dizendo uma coisa que aconteceu na tua trajetória. Quando tu funda o famoso grupo Fala os Estercos, tu sempre me diz que aqui em Porto Alegre vocês costumavam, pelas suas peças, pelos seus espetáculos, pela forma veemente que vocês, e visceral que vocês se apresentavam, vocês costumavam frequentar talvez as páginas policiais. Quando tu vai para a França, tu acaba frequentando as páginas de cultura e lá tu recebe o devido acolhimento artístico, o devido acarinhamento artístico que o artista merece, por transpor a arte, por fazer a arte libertária, por fazer a arte completa, transgressora, fazer o sujeito se emancipar enquanto sujeito. O que tu pensa do artista hoje posto no Brasil frente ao sujeito que diz não a todo e qualquer pensamento crítico, diz não à saúde, diz não à educação, à ciência, à saúde e, por fim, diz não à vida? Complexo, tá? Mas vamos do início, tá? Onde eu acredito as coisas. A gente tem vários mestres pela passagem de vida para se tornar um artista, né? Eu sempre aprendi com os meus mestres que tu tinha que dar um domínio sobre a complexidade das coisas, né? Tu falasse do Trump, né, que talvez seja a figura mais central de toda essa crise mundial. Oi, filha. Vai dar tchau ali. Pai vai ter que falar aqui agora. Tchau. A gente sabe que existe uma crise econômica muito grande entre Estados Unidos e China. Existe lá, desde o Nixon, aquela rodagem de dinheiro a mais que não tem no Tesouro Americano, que eles estão desde lá jogando com a barriga, uma crise financeira que está por vir, e eles conseguem manipular com uma guerra aqui, outra guerra lá, e não perder o poder. Porque o poder econômico eles já perderam e se fortalece pelo poder bélico que eles têm. É isso que fortalece a economia deles. Eles tiveram uma grande ameaça nos últimos anos com a China. A China, economicamente, está... Se não tivesse manipulação de dados, se o Trump não fosse o manipulador da Bolsa de Valores, os Estados Unidos já teria sido derrubado pela China, né? Mas a China não tem esse poder bélico, talvez, quando se associa com a União Soviética, e aí os blocos estão se montando, né? Nós já sabíamos antes dessa pandemia que havia essa guerra no planeta, essa guerra econômica que é a crise do capitalismo. É aquilo que a gente falou simbolicamente, ele morreu, só que ele não quer ser enterrado, então ele continua aí. Esse panorama favoreceu no nosso país um Bolsonaro. Falar do Bolsonaro, eu já falei tudo de mal que eu poderia falar sobre esse cara, né? Mas não adianta porque existem seguidores doentios, né? Existem um sistema que representa toda essa sustentação do sistema capitalista mundial e que tem representantes na elite financeira do nosso país, que é uma elite também
muito covarde e perversa, né? Que é o que está por trás do Bolsonaro, porque a gente tem a figura do Bolsonaro, mas tem toda uma gama de poderes por trás dele. Nós temos o Exército Brasileiro, que sempre fez um papel muito nojento na nossa história, né? E aí tu falaste da questão da morte que representa o Bolsonaro. Eu estava falando da morte mais como uma consciência pessoal, uma consciência de sentido mesmo da vida, da existência e tal. O que ele está trazendo é algo muito mais perverso. Ele traz algo muito mais perverso que talvez eu não tenha nem palavras para dimensionar, a partir desse panorama que favoreceu a covardia da elite financeira brasileira, dos poderes brasileiros que estão se agarrando para não cair. Nós estamos perto de uma convulsão, mas o brasileiro não tem essa índole de ir para a rua e cortar a cabeça que nem na Revolução Francesa. E isso retarda qualquer revolução, que eu estou falando nem revolução disso, daquilo, mas uma revolução de mudança desse país, que nunca houve, né? Eu lembro de um amigo comum nosso, Jefferson Assunção, que na formação dele, a sociologia está lá, e nós discutimos a diferença de Europa e Brasil, e eu me lembro que ele colocou muito bem, dizendo assim, bom, a Europa, para chegar à história que ela teve que cortar muitas cabeças, nós não, entende? Tem um problema histórico, sim, um problema de identidade do brasileiro, né, de coragem de efetivar a sua ação, né, tá faltando aquele teatro hamletiano que provoque a ação e saia do ser ou não ser. E tem do outro lado uma figura que nem o Bolsonaro, que é a doença do brasileiro, e aí eu acho que, indo pela arte, Machado de Assis explica melhor, né? Nós estamos aí diante do livro do Machado, me deu um branco no título do manicômio lá, do cara que cria o manicômio e prende toda a comunidade lá dentro. E aí ele se dá conta que ele é o louco maior, daí ele tira toda a comunidade e ele se coloca lá. Eu acho que é isso, nós estamos vivendo pela impossibilidade de andar para frente, nós estamos vivendo a nossa loucura. E ele é a figura emblemática disso, ele é a figura que encarna esse monstro sem nenhum pudor, sabe? Encarnar esse monstro não é um papel fácil para nenhum ator. Agora, um cara que está disposto a passar isso, e ele tem essa convicção, ele assume esse personagem com verdade, e não tem pudor com isso, porque ele é isso. E aí, quando tu conversa, tu já deve ter tido essa oportunidade, a gente quase todos já tivemos, o seu seguidor Travou a tua... Não sei se tu continua, para mim aqui travou. Agora voltou, Marcelo, pode seguir. Oi, tu me escuta? Te escuto. Tu tá travado a imagem, mas nós estamos te escutando. Pode falar. Eu me perdi um pouco por causa dessa travada aqui, mas tá. Tem aquela história mitológica daquele personagem feminino que tem... Karine vai me ajudar. Ô, Karine? Karine? Como é que é o nome do personagem feminino de cobras na cabeça? Me esqueci o nome. A Medusa. E talvez isso te explique um pouco aonde eu vejo a questão do Bolsonaro. E tu a Medusa é um monstro. Só te interrompendo, o livro do Machado de Assis, a Lívia Dávalos, aqui eu não quis te interromper no meio mas a Lívia também já tinha nos socorrido, é o Alienista, né? É Alienista, exatamente. Bacamarte. Simão Bacamarte. O personagem, sim.
Isso. Eu vou Siga me socorrer pela a Medusa, ela é um monstro. Ela tem um filho que ela conseguiu, para ser igual e ter a identidade, transformar num... E esse segundo filho... Ih, caiu aqui. Estou te ouvindo. Eu não sei se está me escutando, aqui está travando tudo. Bom, esse segundo filho é o Pégasus, que representa toda a poesia na simbologia clássica. E por isso que o Pégasus tem asas, porque ele precisa voar para longe da mãe dele para não se tornar um monstro. E aí sim ele pode ser todo símbolo de poesia. Eu acho que nós estamos nesse ponto, Cassol. Ou a gente usa as nossas asas para sair fora disso, ou nós todos vamos nos transformar num monstro. E esse monstro, essa medusa simbólica, está toda representada na figura do Bolsonaro. É assim que eu vejo ele, como essa monstruosidade que encarna bem esse personagem e consegue trazer os seus iguais e transformar todos os seus iguais em monstros. Eu acho que a gente vive essa questão entre os monstros zumbis que brigam pela morte, que é a barbárie, né? E, de outro lado, a cultura que está lutando pela vida. Não é por acaso que não é só a cultura que é atingida, os povos, eu já havia falado, os povos indígenas, os quilombolas, aquelas civilizações que querem ter uma vida, cuidar do planeta, uma vida natural e ser feliz, essas são as mais atacadas. Nessas circunstâncias, são sempre elas que são mais atacadas. E que bom, de um lado, que a cultura esteja desse lado da história. E não acho que seja toda a cultura, porque tem também uma parte pequena, ainda bem, mas tomada também por essa monstruosidade. Perfeito. Marcelo, eu acho que a gente pode ir encaminhando para considerações aí finais. Enfim, eu acho que primeiro eu queria agradecer a Hot Media e ao Lauro Strazabosco pelo apoio que nos deu para essa primeira live. Sem ele a gente não teria conseguido. Mesmo assim, a gente teve na última hora uma queda que não foi problema dele, foi uma queda lá da onde ele está nos gerando o sinal da net. Ele acabou num super apoio ainda hoje, desde ontem à noite, mas hoje ele conseguiu nos colocar no ar por 4G, ou seja, mais uma vez o Lauro se desdobrou para nos colocar no ar, porque a minha ideia era estrear contigo essa live, né? Para a gente fazer estudos, falas um pouco mais profundas dessa discussão apenas vamos lá, apenas discutir editais, apenas discutir cultura criativa, indústria criativa, isso tudo eu acho ótimo, eu acho excelente, mas eu acho que enquanto nós não também discutirmos a alma do artista, a feitura do artista, a valorização do artista, quem é o artista, como ele cria, e não conhecermos por que canais ele cria, e não tentarmos colocar ele emparedado ou através de pequenos blocos. Agora você vai entrar nesse bloco, agora você vai encaixar nesse bloco, agora você vai entrar aqui nesse... Nós estamos torturando o artista e nós estamos tirando dele toda e completa capacidade libertária de pensamento, de fruição. Então eu acho que é importante não ficarmos também tão limitados, e me parece que este momento de clausura nos permite dizer exatamente a importância que o artista tem, porque é neste momento também que o artista se reinventa, estamos todos nós nos reinventando. Eu acabo de fazer, há 2 semanas, um documentário com a atriz Débora Finocchiaro. Nós já tínhamos esse documentário mais ou menos estabelecido, Marcelo. Como não pudemos fazer ao vivo, e era um trabalho que queríamos fazer, como é que fizemos? Fizemos eu da minha casa, a Débora da casa dela, a produtora Alexandra da casa dela, o produtor Fred Paz da casa dele, 4 profissionais, cada um da sua casa. O montador está montando o trabalho, o Leonardo, da sua casa.
E fiz o trabalho. Obviamente que foi uma experiência absolutamente diferente para mim. Entrevistar alguém por meio de... Como documentarista foi muito estranho, não poder ver no olho, não poder ver reações, mas foi uma coisa nova para nos reinventarmos. Mas, acima de tudo, a discussão com a Débora era discutir também como fazer a nossa arte a partir desse momento de clausura. Feito esse parênteses, a minha proposta para essas lives era exatamente essa, começar lives para a gente tentar discutir que a cesta básica é fundamental e nós vamos batalhar e continuar batalhando com os nossos pares que estão passando por necessidade e precisam de cesta básica. Mas, para além da cesta básica, para muito além da cesta básica, o artista precisa de dignidade o ano inteiro e a vida inteira. Porque é ele que daí, quando em momentos como esse, as pessoas vão para frente de suas telas buscar uma música, buscar um filme, buscar uma série, buscar uma peça de teatro, buscar um malabares, porque o artista passa anos e anos e anos estudando, ou anos e anos e anos sofrendo, inclusive, para construir uma peça ou uma obra, como agora muitos de nós, como tu falava, e muitas de nós estamos também clausurados e passando por sofrimentos. E o que estamos transformando o sofrimento? Em arte, em debate, em discussão. Basta ver o grupo que tu e eu participamos, que tu me convidou, que é o Fórum de Cultura, o número de pessoas que tem ali, a possibilidade ampla e irrestrita que a gente tem de aprendizado, de ouvir todas e todos ali o tempo inteiro. Eu participo desse outro grupo, vários grupos de audiovisual, enfim, pelo Brasil inteiro, mas um em especial aqui no Rio Grande do Sul, totalmente solidário, onde as pessoas se uniram única e exclusivamente com o intuito compartilhar para poder criar, para poder levar cestas básicas a quem mais precisava. E isso também, a solidariedade nesse momento é fundamental. E o artista e a artista, eles são solidários na essência. Nós somos seres solidários na nossa essência. E eu não admito, Marcelo, quando há uma discussão de economistas que colocam a economia acima da arte. Eu não admito isso, porque a arte mantém a capacidade do ser humano viver muito mais do que a economia, inclusive. Então, para mim é uma falácia essa discussão de economia. Aliás, tu falavas muito bem antes, quando tu apontava o seguinte: este vírus veio para dizer que a economia que estava aí, que o modelo neoliberal que estava aí, esse não deu conta de nada. Pelo contrário, esse se esquivou atrás da escrivaninha. Esse se escondeu. O que está dando conta? O que está dando conta no planeta inteiro? Os estados, as políticas públicas de estado. Óbvio que na saúde, políticas públicas no Brasil, no caso do SUS, é que está dando conta, com algumas iniciativas privadas, sim. Agora, dizer que a pandemia vai acabar com a economia e com isso vai acabar com o planeta é uma falácia. Nós precisamos, se as pessoas não aprenderem com este momento que estamos vivendo, que é preciso se reinventar, que é preciso encontrar pela solidariedade e por ver no seu par, no outro ou na outra, alguém que a gente tem que juntos fazer uma nova possibilidade de convívio, eu não sei quando é que nós vamos aprender ou termos essa possibilidade. Por isso que eu quis fazer esta live, estrear contigo, porque eu sei da tua capacidade de compreensão dessas possibilidades. Marcelo, encerro contigo, te perguntando assim, te deixando aberto para uma fala final, e depois eu queria colocar para nós, a gente abriu com o Moraes Moreira, e já que o Moraes Moreira não recebeu a devida homenagem que deveria receber do nosso governo, esfera federal, assim como tantos outros artistas que não vêm recebendo, como Rubem Fonseca, que faleceu essa semana também. Mas eu quero encerrar com uma música do Moraes Moreira, depois para nós também, para a gente terminar de uma forma um pouco mais alegre, e dizer para os nossos pares, os nossos artistas, que nós vamos prosseguir, porque a arte não para, os artistas estão em casa produzindo, e produzindo, e produzindo, e produzindo. Agora, além da produção, nós precisamos também auxiliá-los. E para auxiliá-los é preciso políticas públicas que lhes deem a possibilidade de auxílio. Portanto, em todas as esferas é preciso esse auxílio também. Então, eu gostaria que tu encerrasse, Marcelo, esta live, te agradecendo por ter participado, agradecendo ao live
por ter conseguido nos colocar no ar, apesar de tantas dificuldades que tivemos hoje na internet, e depois de encerrar com o Moraes Moreira. Está contigo a palavra. Pessoal, aqui está meio que trancando para mim, mas um grande amigo pelo convite, ao Lauro por toda essa mão que a gente está fazendo desde ontem à tarde. As pessoas que têm o carinho de estar nos assistindo, eu infelizmente não consigo ver o que está sendo dito aqui. E concordo com tudo isso que tu dissesse. Tenho pensado muito nos mestres que eu tive, e um outro mestre dizia uma coisa que às vezes é muito difícil das pessoas que não trabalham com cultura ou arte entender. Tinha um mestre que dizia assim que a maturidade de um artista só chega depois dos 50 anos, porque tem um lado da nossa profissão que é o domínio técnico das ferramentas que a gente manipula na nossa linguagem. Mas tem um outro, que é um crescimento pessoal, que é um alargamento de sensibilidade sobre essa sociedade, né? Como já dizia o Eras Pound, o artista é a antena da sociedade, né? E ele precisa ser. Mas ele precisa ter sensibilidade para isso. E eu acho que esse afinar a sensibilidade artística ao domínio das suas técnicas de linguagem que vão compor a sua obra, né, e a sua importância como artista. É um momento novo, concordo contigo, e é um momento que a gente está muito desamparado pela falta de políticas públicas, assim como a saúde, né, que também acho um setor importante da sociedade, e infelizmente no nosso país, apesar de ter um SUS muito, muito importante, eles estão desmontando. E a cultura já desmontaram. Espero que esse momento sirva para a gente ter potência para a gente poder mudar essa história, né? Até aquela frase filosófica que eu gosto muito a vida é curta demais para ser pequena. Um abração, um beijo para todo mundo, pessoal. Beijão, abraço, Marcelo, obrigado. Até a próxima outra live que a gente vai fazer. Eu que agradeço. Aí. Já firmamos essa parceria com o Lauro da Hot Media aí. Hoje foi o nosso teste, mas a gente precisava falar sobre isso. Tinha muita coisa trancada na garganta de muitos artistas e acho que, de certa forma, a gente... E eu agora vou sugerir ao pessoal que queira contribuir, deixar suas falas, porque a live vai ficar à disposição. Eu espero dominar um pouquinho mais essas ferramentas aqui, porque eu me perdi bastante. Agora as pessoas podem colaborar, escrever, enfim, hoje a gente não conseguiu dar retorno a todo mundo, tá? Mas vou agradecer a cada um e a cada uma que participou aqui. Tivemos alguns travamentos, peço desculpas por isso, mas a live vai ficar à disposição para quem quiser compartilhar, quem quiser fazer comentários. Eu vou afinar com o Lauro a nossa parceria, e essa parceria vai dar muitos frutos, porque o Lauro tem um trabalho profissionalíssimo. Tu te lembra que quando nós estávamos na Casa de Cultura, o Lauro era um dos caras que transmitia o Conexões, né? É um cara de um profissionalismo incrível, que conseguiu nos colocar no ar, apesar de todos os problemas da internet hoje, e colocar no ar de uma forma que, aos 44 segundos... Fez mais. E ele consegue, mesmo assim, driblar a internet e nos colocar pelo 4G. Então, obrigado ao Lauro, obrigado a todas as pessoas, aos amigos e às amigas, artistas, homens e mulheres que participaram conosco dessa live. Teremos outras lives por vir, já agendadas, mas era fundamental começar com o Marcelo, porque o Marcelo tem feito falas nas suas redes sociais e nos grupos que participa muito importantes. Tá? Então, vamos encerrar com o Moraes Moreira aí para o pessoal. Muito obrigado, Marcelo. Abração.
Beijo. Beijo. Coração dizendo